mineiros! Muito bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo, tudo bem com vocês? Mais uma entrevista aqui na nossa temporada com um cara que é 1, 2, 3 mil vezes campeão. Eu tô sem esse roteiro pros seus troféus de tantas vezes. Eu anotei. Que Fran Sérgio marcou a história do carnaval. A gente tá aqui na Unidos de Lucas para bater esse papo com ele. Fran, muito obrigada. A gente sabe da correria do carnaval, tá chegando a hora e você gentilmente veio receber a gente. É uma honra conversar com uma pessoa que marcou a história do carnaval e que ainda tá escrevendo muita coisa aí pra eternidade. A honra é minha, né? Vocês são sempre muito carinhosos com a gente do carnaval. A gente precisa disso, né? As pessoas que lembrem, ressaltem, né? Destaquem as pessoas que trabalham, principalmente nos bastidores do carnaval. Então é uma honra para mim muito grande, né? Poder estar aqui falando, né? Da história, da minha história, que a gente já fez uma história, né? Junto com o carnaval, junto com as escolas. Eu sou um apaixonado pelo carnaval, apaixonado pelas escolas de samba, né? Então é muito gratificante para mim poder falar, poder conversar um pouco com vocês, né? São tão queridos, sobre isso, sobre o que está acontecendo agora, como você falou. A gente está aí na luta, né? Não pode parar, então a gente está sempre em prol desse movimento do carnaval, da arte da escola de samba, que não pode morrer não. Muito obrigada, vai daí, Renan. Fran, historicamente, 1998, já campeão pela Beija-Flor. Sua história começa ali ou onde entrou? Que viela te levou ao carnaval? Como de fato começou? Porque se a gente vai buscar 1998, mas eu sei que tem história antes. Muito antes, é verdade. Eu já bem criança, né? Nilopolitano. Nos anos 70, a Beija-Flor, ela começou a fazer muito sucesso, né? Então ela foi uma inspiradora, né? Eu criança, eu já desenhava muito desde pequeno, sempre fui de desenhar, dessas coisas, então, muito novo, com 4 anos, né? E aí a Beija-Flor começou ela subiu, ela foi, aquela coisa. Então ela me inspirou muito, o João me inspirou muito, essa coisa de me dedicar ao carnaval, de ver. Eu via na televisão, desenhava, sala, porta-bandeira, destaque, né? E já comecei a desfilar no bloco, que era da minha área ali, né? Que naquela época Nilópolis tinha um concurso de bloco, né? Para cada bairro tinha um bloco, era muito diferente, né? Então você tinha escola ali no seu bairro, na sua esquina, e ali meus pais desfilavam nesse bloco e eu ia sempre com eles, já ali ficava às vezes com ele do lado ali. Comecei a desfilar ali e logo depois fui pra Beija-Flor, que eles também já desfilavam na Beija-Flor. Aí quando eu pude, já fui pra aula das crianças, se eu não me engano foi 77, por aí, né? A Beija-Flor já estava naquele boom do tricampeonato, né? Então uma história muito legal de Nilópolis para o mundo, né? A Beija-Flor começou a levar Nilópolis pra gente ali, artista, né? Já começando, né, a dedicação para arte. Então você fica, né? Nossa, que legal, quero participar disso, que legal. Foi virando uma coisa, uma vontade, né, de realmente estar ali, e comecei a desfilar todos os anos, né? Empolgadíssima ali, aula de criança, aula de comunidade depois, né? Até que em 1993, pro carnaval de 94, que era a Margarete Mi, mudou, saiu Maria Augusta, veio o Milton Cunha, tinha aquela mudança que o João já tinha saído, a escola estava meio que mudando, né? E um diretor, que é o Haroldo, lá da Beija-Flor, um diretor bem antigo, me apresentou ao Milton, falou: Milton, ele é da minha ala, né? É nilopolitano, é daqui da casa da gente, desenha, né? Faz fantasia, aquelas coisas todas, né? Aí o Milton, vai no barracão. Foi ele que abriu a porta do barracão pra mim. No outro dia eu já tava no barracão de manhã, né? Lá, opa, oi. Né? Me chamaram, alguém me chamou. O Milton também, ele tava começando, aquela coisa. Então foi muito legal, aquele começo ali de pessoas começando, né? E foi muito legal. E daí comecei a desenhar fantasia, né, alegoria, comecei a aprender também com o barracão, e você aprende. Você tá ali, dia a dia, você vê a pessoa fazendo, você vê a pessoa desenhando, você vê a pessoa, né, criando ali, aí você foi entrando, né, eu fui aprendendo, ali foi a minha escola, começou a minha escola, aí foram 4 anos do Milton, né, até 97, né, aí em 97 veio, a escola decidiu, através do Laíla e seu Anísio, formar essa equipe de gente que já estava ali. Aí eu fui chamado, eu estava em casa, né, e eles me ligaram: você pode vir no barracão agora, né? O Milton tinha saído, aquela coisa toda, tava aquela mudança toda. Aí fomos para lá e começou a história daquela equipe, né, e que deu muito certo, porque a escola deu aval pra gente fazer o que precisava, que era
trazia a cara da escola, que estava um pouco perdida depois da saída do João. Sempre tem uma diferença. Então, Sim. a gente tem que ver como é que é a Beija-Flor, o que é a cara da Beija-Flor. A gente conhecia, a gente era da escola, trabalhava, era de Nilópolis, mas com Laíla, que a comunidade gosta. A comunidade. Então, a gente começou a dar essa cara, começou a trazer, as aulas foram virando todas de comunidade, foi um trabalho que as escolas nenhuma faziam. A Beija-Flor foi pioneira, ela pegou e fez, ninguém acreditava, até a própria escola falava, mas vai dar errado isso, não é aula comercial, não vai vender, como é que vai ser? Era uma coisa assim, esses meninos, como é que vai fazer carnaval? Tinha uma coisa dessa, né? Na própria escola de medo, né? E a gente peitou, fez, né? Fomos ali, buscamos aquele enredo também que ajudou muito, acho que quase 80% era o Pato Anu, porque é uma história de um filme, uma história brasileira, até me arrepio quando eu falo, porque é uma coisa assim que a gente nunca mais viu no carnaval. A gente vê histórias bonitas, mas a história do Pato Anu é tão bonita, dos caruanas, e a gente falou da criação do mundo segundo o Pato Anu, né? Que é lindo, é um folclore, são nuances, entendeu? Então deu aquele carnaval místico, mágico. Isso foi o grande divisor de águas ali naquela história da Beija-Flor, porque ela remontou uma comunidade inteira, né? Um enredo fantástico, com a gente que estava doido para aquela. Então, a imprensa está um pouco afastada, vamos trazer a imprensa, a gente fazia política com a imprensa, mudando, a Beija-Flor está assim, ela está mudando a história dela, está se recompondo, tá isso, a comunidade, aí os ensaios começaram a bombar, aquela coisa, aí ela fazendo aquele trabalho louco lá, e a equipe toda muito imbuída, aí ganhou o carnaval, e um desfile, você vê hoje, é um desfile moderníssimo, até hoje. E você é uma figura, um personagem muito importante dentro dessa criação da comissão do carnaval. A Beija-Flor, ela vinha, né, até então de um jejum, lá do começo dos anos 80 até culminar... 83 ela veio ganhar com a gente em 98. 15 anos, eu acho. Tem o desfile antológico, né, de Ratos Urubus, que não foi um segundo campeão, mais, claro. Né, enfim, teve outro. Mas o caneco, todo mundo nasceu nu, teve um mas o caneco, de fato, vem em 98. Você está falando de todas essas mudanças que a escola se colocou, né? Ela precisava. Para fazer. E a comissão de carnaval, ela participa de todo esse processo de chamada de comunidade, da própria imprensa, a modernização, né? É uma Beija-Flor que começa a olhar para frente. Era tão louco que a gente teve 120 sambas escritos. Então a gente ia pra quadra, segunda, terça, quarta, quinta, Meu sexta. Deus, como seria quem ganha? Aí dividia 30 sambas em cada dia, a gente ouvia todos. Era até no CAC, né, que era a quadra antiga, a gente fazia no CAC, mas depois pra quadra grande. De tanta coisa que a gente foi impulsionando, as pessoas vieram, era 120 sambas, eu lembro até hoje, a gente ouviu todos. E foi eliminando aos poucos até chegar aquele samba. Então foi uma revolução pra escola, entendeu? Gente, 120. eu tô ainda não sei. A gente ouvia todos os dias. Tinha pra quadra todos os dias. Então isso foi trazendo a comunidade, porque a gente tava muito ali, muito naquela coisa. A Beija-Flor mudou, a Beija-Flor tá retomando a sua cara que ela tem. A Beija-Flor tem, todas as escolas têm. Cada escola tem a sua característica. A característica da Beija-Flor é aquela ali, opulenta, fantástica, mística. É aquilo ali. Não adianta botar ela é certinha, bonitinha, que ela não é assim. Na minha concepção, né? Posso falar da minha concepção. E foi assim que o Pato Anu entrou. Não, e a sua concepção é certa. E assim que o Pato Anu entrou... O Nilopolitano não reclama, tá? O Nilopolitano e daí pra frente, você veio com enredos até que eram a pessoa, CEP, não sei o quê. Não tem problema, você fez Araxá, que era lindo, maravilhoso, belo, tinha que ter ganhado. Exatamente. Araxá pra mim é um dos desfiles mais lindos, aquela avenida falando oba, era a coisa mais linda, entendeu? Adoro. Então assim... Adoro essa farofa. Eu considero ele um farofa bom. De 98 até 2017, que foi o tempo que eu tava lá, foi só, né? Só coisas assim. A escola chegava na concentração ali, as pessoas ficavam, meu Deus, o que vai ser esse desfile? Porque a gente conseguia fazer a cara da escola e as pessoas gostavam. Então eles curtiam porque, é a Beija-Flor, né? Não é a outra escola. E por falar em a outra escola é a outra cara, outra escola belíssimas também, mas essa aqui é a Beija-Flor, ela tá opulenta, tá cheia de monstros malucos e é isso, entendeu? Aquela coisa da Beija-Flor, que foi criada pelo João. O João teve essa participação lá atrás e a gente implantou depois com a Revolução. E foi, desses anos todos foi. A gente se adaptou a enredo CEP, enredo de homenagem.
papapá. Tá muito sério, aí veio a homenagem. E foi indo, a gente foi se adaptando. A gente sempre ouvia muitas pessoas também, as críticas, as autocríticas a cada ano. E foram trabalhos maravilhosos, né? Eu classifico como a era de ouro da Beija-Flor esses anos. E que eu tive a honra, a bênção divina de participar da comissão, dessa equipe de carnavalesco esse tempo todo. Eu fui o que fiquei o tempo inteiro. Teve uns que entraram, saíram, ficou um pouco, ficou outro. Mas esse tempo todo fui eu. E o Laíla, claro que era o diretor-geral de carnaval, incontestável, maravilhoso, belo. E eu e ele, entendeu? Era uma dupla, não adianta que a gente tinha uma coisa de dupla, de ali. Trabalhar junto. A gente falava primeiro aqui, peraí, vamos ver isso aqui. O que tu acha? A gente pensava muito parecido com a história da Beija-Flor ser assim, entendeu? E foi muito bom, anos maravilhosos, assim, pra guardar no coração, na mente. A Beija-Flor é uma escola que eu sou apaixonado, né? Muito apaixonado, desejo toda a sorte do mundo para ela, que seja sempre assim. Mas foi isso, foram anos maravilhosos que eu pude participar, que eu pude deixar um pouco do meu trabalho, né? Eu gostava, eu sou rato de barracão. Como eu tô aqui na Nunes de Lucas, tava lá, eu dormia no barracão, tinha uma salinha lá, dormia, ficava, ia sábado, ia domingo, e assim, com o maior prazer, E no dia da concentração, era a última saída da concentração, né? Até tá um paetê colado ali no finalzinho, tava lá, porque eu gostava daquele, eu tinha aquilo ali. E depois desfilar também, que era uma coisa que eu gostava muito de, né? Como ali em 2016 que eu apresentei Selminha e o Claudinho no jubileu deles, né? Foi lindo aquilo ali, porque eu tava lá na frente, né? Então a emoção foi uma coisa assim muito, muito incrível. Por eles, que eu gosto muito, e eu apresentava a escola, né? Então foi uma coisa assim que eu guardo eternamente na minha vida, né? De emoção. Foram esses momentos do carnaval ali na Beija-Flor. E Fran, o carnaval, ele deu essa mudada. Falando especificamente em comissões de carnaval, você acha que hoje ainda cabe uma equipe dos moldes que a Beija-Flor fez? Não, falando especificamente na Beija-Flor, e qualquer agremiação. Ela abriu para várias duplas, outras comissões, como da Tijuca. Foi a Beija-Flor que fez. Mas eu acho que não teve comissão como aquela. Não, aí não teve 9, como aquela. 12, né? Mas também foi só no primeiro, depois foi ficando 4, 3, né, 5. Ainda assim, eu acho que. E mesmo assim, você tinha nuance, você tinha a pesquisadora, não era uma equipe só de carnavalista. Sim. Você tinha a pesquisadora, você tinha uma outra pessoa que vinha com uma contribuição. Tinha essa coisa de agregar. Ali a filosofia era uma equipe gigantesca, não era só a gente era uma semente, mas aí você tinha os ferreiros, carpinteiros, costureiras, pintores, né, faxineiros, tudo você depende. O barracão ele é feito dessa forma, né, e dá muito certo quando você tem essa união, né, tudo vai convergindo. Chegou um ponto ali que a gente não tinha coisa que a gente não precisava nem falar. A escola sabia o que fazer, tanto no desfile, quem ensaiava muito na quadra, tanto em barracão. Só no olhar, peraí, é isso aqui. E porque a equipe também ficou. Você tinha profissionais ali do barracão que estavam esse tempo todo com a gente, 20 anos ali com a gente, entendeu? Sinergia, né? E maravilhosos, entendeu? Equipe de profissionais assim gigantes do carnaval e que ficaram ali o tempo inteiro com a gente, participando, colaborando. As mãos participavam, né? Da confecção de tudo. Não era eu, não era fulano, éramos nós. Isso era muito bom. E isso abriu para outras, né? Eu acho que as escolas fizeram duplas, que não tinha, era muito difícil. A própria comissão da Tijuca, outras comissões. E hoje eu acho que cabe nesse molde, dupla, trio, uma coisa menor. Como foi aquela vez, foi uma coisa muito inusitada, muito louca, né? Acho que só a Beija-Flor conseguia naqueles moldes ali, naquela situação, né? Que é o momento, né? De ter aquela revolução toda. Mas hoje você tem aí duplas, né? Você tem pessoas que estão vindo dessa filosofia, que é legal, você divide, você tem um contraponto, a pessoa que te ajuda, né? Isso é muito bom. Fora os outros todos, né? Fora a escola inteira, que você precisa. Ardentemente da colaboração de todos, uma opinião. A escultura ali tá torta, ou podia ser assim. Eu ouvi o faxineiro falar comigo às vezes, né, que era super importante, estava ali comigo todo dia. Pô, você não acha que aquela escultura ali tá meio assim? Aí eu olhava e tá mesmo. Vambora, gente. Ajudavam muito e era muito bem aceito. E a gente estava sempre. Não era as mil maravilhas, tinha brigas, cara, tinha. Óbvio! Se não acontecer. Normal. Mas eram coisas assim, em prol de melhorar, né? De querer ser melhor, de autoanálise. Ai, pô, esse carnaval precisou de mais isso, mais aquilo. Sempre foi assim, todo ano tinha uma autoanálise incrível. Mesmo que ganhasse, não foi bom.
dentro da gente ali, não foi bom isso, não foi bom aquilo. Porque aí no Tona você consertava. E assim foram grandes trabalhos, né? Magníficos trabalhos. Porque essa trajetória na Beija-Flor, que você passou bastante pra gente, ela finda em 2017 com Iracema, que é um samba que vira e mexe, eu comento em live, que eu acho um escândalo de musicalidade e um escândalo na avenida, né? Porque tem samba que é um escândalo de... Inclusive tem um na sua trajetória que a gente vai comentar um pouquinho, que não acontece, mas esse da Iracema, ele é um estouro na avenida, Iracema, né? ela tinha uma coisa do romance. Porque a história era só sobre o romance. A gente decidiu falar. Você não decidiu falar da história do Ceará, a história do Martim, que era que vinha lá de Portugal, blá, blá, blá. Não, era a história do romance. Então tudo girava em torno dela e dele. Por isso tudo indígena, né? A gente queria fazer essa coisa romântica. E o ar era assim, os ensaios eram assim, o desfile foi assim. Tudo muito romântico, né? Tiveram coisas que não deram certo, mas a gente tentou. A gente quis homenagear o índio. Por que a gente vai botar o português tudo de novo, aquela coisa da caravela, papapá? Não, vamos fazer o índio, o dono da terra, os povos originários que hoje estão aí, ó, graças a Deus, né, um governo que está valorizando. Iracema já valorizava. Aquilo ali era uma ópera totalmente voltada para o índio. Com erros ou acertos, foi totalmente indígena de cabo a rabo. A Luz do Dia, né? Um dos últimos desfiles. Mudou muito, né? A Luz do Dia. Muda muito. Né? Mas, assim, a homenagem indígena... Você acha que a Luz do Dia atrapalhou? Porque você falou agora de um jeito que... nesse caso atrapalhou. Você achou? Nossa, ele achou que atrapalhou, gente. Teve carnavais como as Missões, Sete Povos das Missões, 2005. Quando amanheceu, ficou mais lindo ainda. A gente planejou pro dia. Como Iracema, tinha planejado. Só que Iracema já não foi assim. Eu achei que ela à noite era mais bonita. Entendeu? Nossa. Não, eu já acho ele tão lindo. O Iracema. Não. É legal demais aquele amanhecer, aquela coisa. Só a Gotime, por exemplo, quando amanheceu, ficou mais lindo. Quando eu vi aquele amanhecer, eu chorava na avenida de ver a Gotime, quando entrou. Adoro. A Iracema eu já achei que ela podia ser um pouquinho... Como foi a Tijuca também, tinha que ser à noite. Né? A Tijuca já... A gente vai entrar na iniciação da Tijuca. Tem que entrar na Tijuca porque é uma coisa assim na minha vida também muito legal. Eu dou um depoimento muito legal sobre esse desfile de Iracema, porque eu estava na concentração, desfilei esse ano, não na Beija-Flor, mas na escola aqui interior da Beija-Flor, e eu fui dar aquelas piadas nos carros da Beija-Flor, e eu falo para vocês aqui... Os carros eram uma coisa assim... Imaginem primosinho. Uma obra de arte. Era surreal. Um escândalo, gente. Eu guardo aquilo na minha cabeça. E nem era tão grande, tão... Não, mas... Tinha um detalhe indígena, tinha força indígena. Tinha, e uma escola muito organizada ali na concentração. Sim. Eu lembro a questão dos colãs, eram filas, assim, de componentes, e assim... Era todo mundo de macacão, a gente teve muito cuidado da pele indígena. E assim, gente... Toda uma homenagem indígena, né? A última escola de desfilar, mas assim, 8 horas da noite, eles estavam ali a todo vapor. Sempre foi assim. Eu não tenho como mensurar pra vocês o que... E com a mesma energia eles entraram. Não importa se eles se montaram hoje. Tem mesmo. Mas a gente quer saber a piada. Qual piada? Eu fiquei curioso, qual era a piada? Quando você falava das alegorias, quando você via as alegorias. Sim, porque o que acontece? Porque eu tava numa escola anterior desfilando, e todo mundo tá achando muito lindo, né? Nossa, que lindo, que lindo, que lindo. Falei, eu vou ali ver a Beija-Flor. Quando eu cheguei pra ver a Beija-Flor, eu voltei assim. Gente, esquece. Elas era surreal, porque bota essa fantasia, bate uma reta, canta o samba e não olha pra trás. Porque, não olha, porque é impactante. E por falar em impactante, eu preciso falar de um carnaval com você, que é um carnaval que o Neuropolitano guarda no coração. E qualquer pessoa amante do carnaval guarda. O que você tem pra falar pra gente sobre Beija-Flor 2001? Sobre a Gotime, nossa. Já falei um pouco, né, da emoção. Mas é energia. Você falou minutos antes. A energia que eu falo, ela é sempre do barracão para o desfile. E como Iracema era... E aquela entrada da Beija-Flor 2001. E a Gotime era a mesma coisa. Você no barracão, você sentia, parecia que as alegorias falavam com você. Entendeu? Aquele bode preto, né? Ele era a sensação do barracão, porque tinha gente que tinha medo. Tinha funcionário que não passava perto do bode, passava no outro lado, porque de tanta energia que tinha, de tanta aquela coisa da história, que é outra história.
de novela, de filme, fantástica. A história da Rainha Gotime, ela bate qualquer filme desses aí, que teve um filme agora de uma guerreira africana. Mulher Rei. Pega a história da Gotime. Ela é muito mais bonita, muito mais completa, né? De uma rainha que foi vendida pelo filho como escrava, foi parar no Brasil, vendia ouro que guardava nos cabelos para comprar, fundou a Casa das Minas, comprava a forria. Olha, é lindo. É uma história assim, arrepiante. E que tem a ver com o Patuanu, que é a pajé que nos forneceu a história, que é a dona Zeneida. Ela vem a ser tataraneta de Agotime. Meu Deus, o que você tem aí nessa cabeça? Eu já esqueci tudo isso. Não tem nenhum computador aqui. Você guarda muito. Tá falando mesmo. Então eram duas histórias relacionadas a uma mesma figura mística, que é a dona Zeneida Lima, lá do Belém do Pará. Então ela vem a ser tataraneta da Agotime, entendeu? A cabocla, né? Filha de índios e negros. E Fran, tem algum segredo? Então tem toda uma mística, uma energia. E aquele barracão da Agotime, ele pulsava, era uma coisa assim. E era naquele barracão da Praça Mauá, que era uma coisa mais tipo esse aqui, né? Uma coisa mais improvisada, tal. Mas era muito legal. Saíram coisas dali assim fantásticas de energia, que eu falo, de desfile, da entrega que a gente dava. Como eu falei de Iracema do Índio, ali era do negro, da rainha negra que foi escravizada. Então a gente ia fundo naquela coisa a pantera que se transformava lá, que ela virava a pantera na hora do culto para fazer, e esse culto acabou na África. Ele foi banido da África pelo filho que assumiu, usurpou o trono, veio a ser plantado aqui no Maranhão, que ainda existe até hoje. A Casa das Minas está bem, coisa, mas tá lá, eu fui lá. Tem todo o preceito lá dos voduns, que são energias dos ancestrais, dos reis antigos, no Maranhão. É toda uma coisa assim, um processo, né, de energia, de dedicação ao que é a história do negro, ao que é nosso fundamento como indígenas, como negros e brancos também. Então essa mistura que é o brasileiro. Então quando você tem um enredo desse, nossa, assim, você fica, né, se você entrar realmente na história, né, você entra naquela, né, quase você volta no tempo para você ver aquilo ali acontecer. É muito legal, entendeu? E esse desfile tem isso. Tem algum segredo, você como mentor, como diretor artístico, tem algum segredo para a escola condensar um enredo tão denso, não só esse? Você falou muito bem, a Era de Ouro da Beija-Flor, com enredos muito densos. Qual é o segredo de se pegar histórias tão complexas, até inéditas, né? A Agotime que eu gosto muito, porque você conta uma história que ninguém sabe. Exatamente. Quem sabia quem era Agotime? Quem sabia quem era o Patuanu? Não sabia. Tem esse ponto de ineditismo de Agotime para ver. Uma história linda dessa, perdida. Você vê nos livros de história do Verger, entendeu? Tá lá a história, né? Totalmente nossa, totalmente tá lá no Maranhão, entendeu? Então você poder contar essa história como um filme, como uma ópera que é o desfile, não tem preço, né? Muito, muito legal, né? Sou muito vidrado em enredos assim, né? Como esse da Agotime, que te traz uma história que as pessoas não conhecem e passam a conhecer, passam a saber quem foi. Né? E de todos esses anos, tem algum filho mais bonito? Aquele desfile que você fala, nossa, esse bateu a perfeição. A gente já falou, a Agotime é incontestável, o Patuanu, você tem vários, né? O próprio Araxá, a Iracema, que é uma coisa, né? Mas tem o 2013, que pra mim é uma coisa assim, que é sobre o cavalo, né? Foi um enredo. A princípio foi assim, meu Deus, vai falar do cavalo, né, gente? Polêmico. Vai ser o Eguinha Pocotó, vai ser o cavalo. Falei, calma, gente, tem muita história, porque eu já conhecia, eu sou uma pessoa que gosta de cavalo, sempre gostei, sempre admirei o animal. Acho que foi, antes de Bonnie, o enredo mais polêmico da Beija-Flor. Aí eu falei, vai dar, a gente pode cair dentro, né? Que vai dar uma coisa assim muito legal, porque eu conhecia a história, entendeu? E assim, aquele desfile é uma coisa assim que eu gosto muito, porque eu pude falar dos ciganos, que é uma coisa que é da minha origem, do meu povo, eu respeito muito. Então eu pude fazer um carro, um setor, que era referente, o nome Amigo Fiel veio do cavalo fiel, que é uma carta cigana, né? Então teve todo esse processo também, né? A minha sala no barracão era toda cigana. Eu sempre trouxe eles pela beleza, pela força que eles têm em mim pro carnaval. Eu acho que a minha ligação com o carnaval vem da energia cigana, né? Da beleza, da energia cigana, da alegria, da dança, tem tudo a ver. Então tem essa pegada do cigano que me prende muito a esse enredo, né? Não é nem só a história do cavalo, mas acho que no modo geral foi um desfile assim que ele era muito perfeito. Entendeu? Uma pena que aconteceu a coisa do bonde, né? Ele parou ali e tal, porque era um desfile que ele ia ganhar com certeza.
Se ele fosse perfeito, passasse as vezes, ele ia ganhar assim disparado. Porque eu saí da avenida, as pessoas falando, nossa, que desfile é esse? Acho que foi o que mais foi assim. Eu atravessei lá o fim, naquele final. Falei, nossa, que desfile bonito, que pena que bonde, não sei o que. Aí ganhei prêmios, uma série de prêmios de alegoria, de carnavalesco de fantasia, pelo aquele enredo. Então eu tenho no coração muito aquele desfile do Mangalaca Machador. Mesmo tendo essa polêmica toda, como teve a Guiné Equatorial, que foi uma polêmica enorme. Eu defendo uma polêmica pesada, né? Porque tinha coisa do política da história que a gente não falava, a gente não tinha intenção nenhuma de falar. Mas é um enredo também que fala de um povo. Eu fui lá na Guiné, né? Então, quando você vai no local, então, você fica assim encantado, né? Você vê um lugar totalmente louco, né? Porque muita riqueza, muita pobreza, entendeu? A desigualdade surreal. Só que você fala da história daquele povo que tá ali, que tá com dificuldade, você enaltece ele. E esse é o enredo. Eu sempre falei isso em todas as polêmicas que me perguntavam, mas a história é o povo da Guiné Equatorial, é o negro, são as crenças, o colorido, que eles é muito colorido, que eles são assim. Então a gente trouxe muito tecido de lá, foi baseado totalmente eu fui no mercado popular, eu não fui no palácio governamental, né? O interesse era... A gente até teve a coisa, porque tinha que ter respeito pelas pessoas que comandam o país. Esse enredo surgiu num show que a gente foi fazer em 2013, logo depois do Manga Larga. A gente foi na independência da Guiné Equatorial. A Beija-Flor encerrava o desfile. Era um desfile militar. Tanques, aviões, aqui no mar, aqui a pista. Aí todas as escolas, os grupos sociais. Então, aí a Beija-Flor vem encerrando isso. E aqui tinha um palanque com todos os reis da África. Todos não, uma boa parte. Todos assim, realmente paramentaram. Uma coisa maravilhosa. Aí tinha uns tronos, assim, aqui sentados, o desfile passando militar aqui no mar, que era em frente, e a gente desfilando aqui. E a Beija-Flor foi ali. A bandeira foi lá, ó. Então, a Selminha, a gente foi as roupas do Mangalaca Machador, né, que foi 2013. E nessa, a gente ficou lá uma semana, praticamente ensaiando. Ficamos num tipo um albergue, né, que era um condomínio. Muito legal, assim, experiência. E ali começou a história do enredo, que foi logo em 2015, entendeu? Não foi a Beija-Flor que buscou, então, esse enredo? Foi um enredo que veio de interesse a gente deles? Foi fazer esse show e lá já se conversou. Eu falei muito sobre isso, dei muita dica. Não, vamos fazer um enredo. A história é maravilhosa. Você vê aquele mercado, muita dificuldade, mas você vê os tecidos que eles fabricam, as máscaras que eles fabricam. Africana, assim, é impressionante. Isso o poder de criação deles, coisa, né? da criação, e ali já se começou a conversar, né? Da coisa do show, depois teve o encerramento do show, a gente foi jantar, tal, a escola toda. Foi muito legal. E ali começou a semente realmente de fazer o enredo. Aí foi se firmando uma parceria, né? Eles vieram na quadra depois, o pessoal de lá. Aí se firmou. E teve muita polêmica, né? Foi um enredo que assim, as pessoas ficavam em cima e é isso, é aquilo. Gente, não tá falando nada disso. Falando daquele povo ali que tá ali, ó. E o desfile é maravilhoso, é lindo, eu acho, assim, de uma plástica africana, né? Impressionante. O samba eu adoro, é um dos que eu mais gosto. Sou negro na raça, no sangue, na cor, pra mim resume tudo que a gente precisa. E é gritado até hoje, né, Fran? Entendeu? É um samba muito cantado. Então é isso, são anos opulentos, né, de críticas, de coisas muito boas, coisas que não foram tão boas, mas é o que eu volto a falar. Muito bem feitos, com muito amor. E aí você passa por esse momento na Beija-Flor e dentro ainda da Beija-Flor, sendo campeão, vice-campeão, vice-campeão, vice. 8 campeonatos. E 9 vice-campeonatos. 7, sei lá, uma coisa assim. 7? Vices eu não conto. Eu acho que são 9. Por aí, 9 vice-campeonatos. Fora aí teve um terceiro, um quarto. Fora o G6. Um 7. Fora o G6. Não, e é uma cultura ali da escola que, se não fosse G6, daqui pra fora, tá? Era um espanto, né? Nossa, a Beija-Flor não ficou em sétimo colocada. Foi uma coisa assim, Guerra e Milópolis. Surreal. Difícil depois. Que eu falo, se era reclamado quando ganhava, imagina quando tirou um 7, né?
Então, quando ganhava, a gente já reclamava, já tinha reclamação disso, daquilo, não foi bom, não foi tão certo, papapá. Quando ganhava o campeonato. Imagina, Fora do G6. um sétimo era que nem um velório, né? Aquela famosa frase do quando a Beija-Flor tá fora Depois, do eu falo do G6, pós, né? é aquela famosa frase. Olha, a Beija-Flor vem mordida. Quantas vezes você Só já que ela vinha escutou? A mordida. Beija-Flor vem 2014, 2015. Toda vez ela vinha mordida. A Beija-Flor ela ganhou bem mordida. Aí, em duas bem 2015, mordida. ela vem e ganha. No sétimo, ela vem e faz a Guiné Equatorial, que foi uma coisa assim fantástica. Então, mesmo ali na Beija-Flor, você teve passagens importantes no acesso, né? Sim, eu fiz fazendo paralelo. Santa Cruz, E que eu gostei muito, Inocentes. Inocente. E como que foi? Porque assim, vamos falar uma Até São verdade. Clemente eu participei do Sim. Carnaval da Favela, em 2014. Mas Fiz Boni. é muito curioso, porque assim, quando você tá numa escola como a Beija-Flor, que te dá estrutura, estabilizada, sim, que Beija-Flor realmente você tem paga os seus boletos. Tem essa força de você poder fazer o carnaval, ela aposta. Aí você tá pagando seus boletos. Por que o interesse de fazer uma escola no acesso naqueles Mas anos? geralmente eram coisas que aconteciam. A Santa Cruz mesmo, eu tinha uma amizade muito grande com a Roseli Nicolau, que era a esposa do Zé. E através dela, através do pessoal de Nilópolis, que fazia comissão de frente. Então foi se encaixando. A Inocente foi a mesma coisa. A Sonice falou, Teve tem bons o Fran, resultados, é bom a gente leva o ressaltar Fran. isso. Foi tudo nessa. E acabava que assim, você tá numa escola grande, você ajuda a pequena também. Você leva a coisa. Mesmo que não seja naquele ano, mas ela cresce pro outro ano. As escolas grandes têm esse poder de ajudar as outras. Conseguir os outros estruturar grupos, um pouco, né? né? Ajudar, que eu digo, com força, até com material. Claro que tem. Né? Intendente precisa muito de material, de ajuda, de colaboração, né? De que a prefeitura valorize mais, né? A gente teve uma pandemia, a gente entende. Só que precisa começar a enxergar as escolas que são o celeiro para o acesso que dá. Que é o celeiro. É o celeiro para o especial. Então, acho que isso tem que ser revisto. Acho que agora a gente entrou num processo de cultura de novo, né? Graças a Deus, a cultura voltando, né? Que estava muito de lado, né? Então, acho que a tendência é que realmente comecem a olhar para essas escolas, né? Independente disso, assim, eu nas escolas especial sempre ajudava escolas menores até de outro estado, precisa disso. Eu ia lá, falar com a diretoria, não, poxa, vamos tentar ajudar aqui, o que temos aí? A Tijuca mesmo é uma escola que doa muita coisa. Acho que eu passei aqui mais doa coisa. Entendeu? Chega um ponto que eles separam as coisas e falam, não, isso aqui a gente vai doar. Aí cansou de doar para o Unido de Lucas mesmo. Eu tava na Tijuca, eu já doei coisa para o Unido de Lucas. Eu ajudava a doar, né? Quem doava era a escola. Na Beija-Flor mesmo, várias escolas, entendeu? Então acho que esse é o papel. A gente sempre tem que ajudar quem está ali, que é o reforço, né? Se tudo for cada vez mais bonito, tudo fica mais bonito, né? É um conjunto, eu acho. E aí, já que você citou a Tijuca, é bom a gente entrar na Tijuca, né? Que foi a primeira, pode me corrigir, tá? Mas a primeira escola do especial que você assinou depois da Beija-Flor, correto? Então não estamos com a informação errada. Tá certíssimo. E 2019. eu nunca me esqueço desse pré-carnaval, Fran. Esse carnaval, ele é um carnaval assim. Ele foi uma coisa muito legal na minha vida, né? Convite da Tijuca de participar. Eu sempre gostei da Tijuca. Sempre quis fazer um pavão. Eu falei, eu quero fazer uma alegoria de pavão. Né? E que pavão! Aquele pavão ele já estava senhores. desenhado antes de eu ir pra Tijuca, só que depois a gente adaptou com a Santa Ceia pro enredo. Mas ele já tinha, porque eu tinha na cabeça aquela coisa. Caramba, eu sempre fui fã da história do pavão, um animal muito místico, um animal pavão mais sagrado. Bonito da história da Tijuca, isso a gente tem que falar. O pavão ele é tido como os olhos de Deus, aqueles olhos na cauda, os olhos divinos que tudo vê, que tudo, entendeu? Ajuda o ser humano, ajuda a floresta, ajuda as pessoas. Então, eu sempre tive essa coisa da pesquisa do pavão. Aí aconteceu, maravilhoso, gosto das cores também, que é o azul com amarelo, né? Com ouro. E aí veio a história do pão, né? Caraca, assim. Aí mais uma vez criticaram também, mas vai falar do pão, né? De quem foi a ideia? Muita história. Não, o pão veio da própria coisa do pão mesmo. Tinha um rapaz que representava. Aí tinha as padarias que queriam fazer. Ele foi acontecendo também, entendeu? Mas foi uma coisa mais da escola, então. Mais da escola. A gente tinha outros enredos, aí a escola. O seu Fernando quis fazer, ele gostou também, a gente gostou muito. Aí se levou muito também para esse lado social do pão, né? Não era só o pão alimento, né? Era o pão alimento, o pão social e o espiritual, que era o Filho de Deus, né? O pão da vida.
Então se encaminhou para esse lado que para mim é muito bom. Eu gosto da coisa do enredo que ele pode falar do social, falar das pessoas que estão passando fome, né? Dos das pessoas que acontecimentos, estão, né? através da história, que é uma história muito bonita do pão que vem lá da Mesopotâmia, né? Aquela coisa toda que fermentou e o ser humano viu que aquilo podia virar uma massa, né? E pegou o sol, aí foi virar, sabe? Tem toda uma história muito bonita. E é o alimento que mais popular. As pessoas todas comem pão, precisam de pão, né? E Pra assim, viver. o Francérgio, eu falo que eu não esqueço daquele pré-carnaval, porque a Tijuca fez Aqueles coisas ensaios que a de rua gente da não. Tijuca, gente. Sim, e fez coisas que a Coisa que gente. Fez coisas que a gente não estava acostumado, como, por exemplo, chamar a imprensa e abrir o barracão para toda a imprensa no mesmo dia, e toda a imprensa sair daquele barracão, tipo, vai ganhar. É a favorita, não tem para ninguém. Samba Era muito afirmativo que a escola vinha para ganhar. No ensaio técnico, melhor disparada para quem viveu, porque foi algo surreal mesmo. E aí chega no carnaval, uma estética muito legal, principalmente das alegorias, e aí a gente agora vai começar a falar disso. Só que não acontece. E aí agora eu divido perguntas. Primeiro, como que foi dividido aquele carnaval na concepção estética? Quem fez o quê? Porque não era só você que assinava. Não, você tinha o Marquinhos, que é maravilhoso, a Nick. Incrível, beijo pro Marquinhos. Adorei trabalhar com o Marquinhos. Acho que foi assim, das pessoas que eu já trabalhei, das que eu mais me dei bem, né? Uma pessoa que a gente tinha um pensamento muito legal junto, né? Meu amigo. Marquinhos incrível. E assim, bom de trabalhar, bom de tudo, parceiro pra tudo. Tinha a Nick também, tinha o Elcio. Quer dizer, ele já tinha uma equipe ali também, a gente só foi completar a equipe e foi tudo feito ali como equipe mesmo, foi um conjunto, entendeu? Óbvio que eu tenho uma propensão maior à alegoria, né? Eu me dedico depois, mais no final, à alegoria, mas o processo foi todo feito realmente por nós, né? Mas tinha essa coisa do social, do pão, isso foi uma coisa muito minha. Eu batia muito nessa coisa do pão social, e aí da gente levar para esse lado, né, do pão da vida, da coisa do enredo, né, não ficar só a historinha do pão. Né? Sim, e aí teve a questão do samba, que ele não acontece. Era lindo a questão. Como? Sim, eu gosto muito, tá? É um samba muito criticado. Na igreja, né? Na missa, aquele samba. Tipo, mas as pessoas encontram alguns motivos para tentar justificar o que tem acontecido ali. Tem gente que fala, crítico que fala que foi por causa da bateria que deu uma segurada no andamento do samba. Tem gente que fala que a Tijuca pegou uma posição ruim, né? Que ela foi a última eu classifico por aí. Do domingo. Pra Tijuca, eu mesmo. Você determinada escola, você desfila de manhã assim fantasticamente. A Tijuca já é diferente, entendeu? O que você atribui mais? A Tijuca não ter voltado nas campeãs? Eu atribuo a isso aí. Acho que quando amanheceu, ele continuou bonito, mas ele à noite era mais bonito, né? Pelo menos assim, naquela fase que o sol ainda não saiu, né? Ali você tinha uma iluminação muito legal, que foi se perdendo de alguma forma, né? Com aquele dia, eu acho que ali deu uma, né? Mas foi um desfilaço, assim, emocionantérrimo, e teve essa história do samba realmente ele cadenciar também, né? Esses detalhinhos, entendeu? Eu acho que... Mas mesmo assim, eu acho que ela não merecia um sétimo. Acho que você tirar ponto no samba, né? Todos os jurados tiraram o mesmo ponto no samba, um décimo cada um, porque era um samba que era... Teve justificativa ridícula, né? Gente. O que tem a ver? Teve umas justificativas ali. Entendeu? A gente fez. Religioso com profano. Gente, o carnaval é isso. O carnaval é mistura de tudo. Não adianta que o desfile, ele é uma mistura. E o religioso sempre esteve, sempre vai estar. Não tem jeito. Isso é do povo. É uma festa do povo. O julgamento da musicalidade. É uma oração que fala de uma história profana. Essa foi a justificativa. Eu achei. Sim, foi parar nos justificativas. A história é essa. A história é do pão, material, espiritual e social. Então, não era justificativa, eu acho. Então, eu acho que ali ela merecia estar nas campeãs, pelo menos, né, porque fez um grande desfile, era um desfile inusitado, diferente, precisava ser visto de novo,
também, né? E não foi visto de novo, infelizmente. Mas eu guardo, assim, também muito na minha mente, no meu coração, né? Eu acabei, consegui vir ali na frente da Santa Ceia, né? Do Pavão, conduzindo o Abre Alas mesmo, foi onde eu queria vir mesmo. E assim, emoção, né? E o dia amanhecer é lindo, né? Você vê o sol. Combina muito com o enredo. O samba mas fala isso, realmente né? eu acho que dia se clareando, fosse assim no escuro, a gente teria. Fosse meia hora antes, pelo menos a entrada. Ali início, eu realmente concordo. Nesse desfile eu acho que foi o que mais atrapalhou na pra Iracema mim. Não, na Iracema eu gosto. Iracema tem outra pegada. Mas ali eu acho que também. realmente precisava ter sido um pouco meia hora antes. Mas é coisas do carnaval, né? E aí. Tem que ser assim, é assim. Mas é um desfile que. Assim, eu consigo lembrar do dia, do desfile, da hora que eu tava ali desfilando, a emoção que eu senti. Pra você ver como é forte na minha vida. E por que não se tentou uma segunda vez? Por que a saída? Por que. Aí foi a colocação. Foi a colocação. Foi a colocação. É o que eu falo. Aí quando você tem uma colocação ruim, a escola, ela deu uma. Murchou. Tinha aquela coisa toda. Aí quando não tem, dá uma decepção. Aí, Aí eu, ai meu Deus, né? Eu queria muito ter continuado na Tijuca, porque eu gostei demais, eu gosto da escola, é uma comunidade que me recebeu assim também fantasticamente. Aquele ensaio de rua é um acontecimento. Eu ia pra ali, eu ficava que nem um pinto no lixo, como a gente diz, né? Naquele ensaio de rua, porque é muito gostoso. A escola é muito gostosa. Então, mas valeu, né? Foi um ano, um desfile, um enredo maravilhoso que fica no coração também. E aí, em 2020, você e Laíla decidem assumir a União da Ilha. Ele foi pra União da Ilha, eu ia ficar na Tijuca, mesmo assim eu ia ficar na Tijuca, né? Só que aí, é o que eu te falei, tava uma coisa fria, né? Tava uma coisa que a gente não sabia o que ia acontecer e tal. Aí ele foi e me chamou pra ir pra lá. E, sabe, Laíla, né? É que nem o Lula, né? Que as pessoas dizem, consegue te convencer ali na fala. Ele era assim, então, vamos, você tem que estar comigo, não sei o quê, papapá, aquela coisa. Falei, mas tem um menino que tá aí, o Severo tava lá na época. Não, mas a escola quer fazer uma dupla. Falei, então eu aceito, dessa forma eu aceito, porque ele ainda tá na escola. Né? Então, e as pessoas deturparam isso também. Sim, eu fui para tirar, polêmica, não sei o quê. Nunca foi assim, entendeu? Eu conhecia o Severo, não tinha uma amizade, mas conhecia. E falei pro presidente, que era o menino lá, e o Alaíla, eles que me ligaram para fazer o convite e tal. Depois eu fui lá, não vai ser assim, porque precisa de mais uma pessoa, porque o Severo tem a Record, que ele trabalha e tal. Tinha todo um contexto. Não, assim eu vou, tranquilo. Tudo acordado. Só que quando eu fui, que eu saí aí já tinha saído da Tijuca, né? Fui pra ele, que eu fui pra reunião, aí o Severo deu pra trás. Ele não queria, não sei porquê, não concordava, tinha uma coisa com Laíla também. Foi uma falha de comunicação. Aí eu fiquei mais uma vez no bolo, né? Na corrente. Falei, agora eu já tenho que ficar, não tem como você falar, não, então não vou ficar também. Não tem como, já tinha sumido, já tava começando, né? E aí foi, e também pelo Laíla, né? Na verdade foi o último carnaval dele, né? Entendeu? Ele tava muito assim, louco pra falar da história dele, da realidade da favela, da história dele, dos becos e elas, era dele. Era uma vontade dele, tipo um sonho, né? Que a pessoa queria fazer. E a gente embarcou nesse sonho dele. E o Francesco me falou algo nos bastidores que eu vou trazer aqui. Ele sobre a comissão de frente. Você falou que era uma coisa que o Laíla era uma história dele, da história da mãe dele. Entendeu? Da menina da favela que tem filho, que não tem, sem pai, sem condição, sem perspectiva de estudar depois, sem perspectiva de saúde. Era isso que ele queria, entendeu? E era mais pesado. A gente tirou umas coisas que ele queria fazer mais coisa, mais pesado. Ele queria mesmo, ele queria a realidade como ela é realmente dentro da favela. Então tinha coisa que realmente não ia ficar, né? Ia ser muito complicado as pessoas entenderem. No desfile eu acho que não tem que ser assim, tão real. Mas ele queria porque era a história que ele queria falar. Ele queria falar da história dele, da vivência dele do Morro do Salgueiro. Como criança, como as pessoas que até hoje estão lá dessa forma. Né? Na favela, na comunidade, a mãe tá lá, tem filho, tem vários filhos às vezes, não tem condição, não tem perspectiva, tem uma série de coisas em volta que complicam, é muito difícil, é uma vida muito difícil, e ele queria falar disso, né? E a gente viu aí o que aconteceu, ainda teve a pandemia logo depois, 2020, a saúde como ficou, a educação como ficou, tá tudo aí, a Ilha falou disso tudo. A verdade é que a Ilha falou disso ali, de aquele carro com as latrinas, que era a educação, a saúde, entendeu? A violência, entendeu? Tá aí.
A gente tá passando isso tudo que a Ilha falou. Você acha que Ela tocou no ponto, né, se filho? a Ilha tivesse feito esse desfile antes da Beija-Flor, ele teria um impacto diferente? Eu acho que assim, a Ilha é uma escola muito alegre. Uma escola muito leve. Ela não Farofa, comportava. fanfarrona. Maravilhosa na alegria, Uhum. naqueles sambas. Eu curto demais os sambas da Colosso da Ilha. A escola é uma graça, a comunidade é uma graça. A gente fez uns pagodes lá, que era o bar, não sei por que a gente da ilha. Maravilhoso, entendeu? Eu curti também muito, saí de rua maravilhoso. Tudo maravilhoso. Só que era um enredo pesado, que falava da realidade pura, uma escola alegre, leve. E a gente tinha essa preocupação, essa noção. Não foi um enredo que a gente O Laíla tinha essa preocupação? tinha. A gente tinha essa preocupação, só que ele queria fazer. E aquela coisa, ele achava que... Ia acontecer. E no final ele falava, ou dá muito certo ou dá muito errado. Deu muito errado. Eu falava isso nos vídeos. Só que ele falava. Eu falava muito isso nos Eu vídeos. quero isso, eu quero aquilo, os helicópteros, aquela coisa toda. A ideia dos helicópteros é minha, mas ele queria que o helicóptero soltasse aquilo, jogasse aquilo. Entendeu? Então tinha uma coisa dele, uma empolgação dele que era muito legal de você ver no monstro sagrado que ele é do carnaval. Né? Então você embarca. Meu professor, meu mestre, que me deu oportunidades maravilhosas. Aí eu não ia embarcar, mesmo discordando de muitas coisas, mesmo falando, olha, isso aqui pode dar isso. Não, vamos fazer porque eu acho que o Só pra Brasil gente deixar muito disso. claro pra quem tá assistindo. Teve a discordância. Teve. Não é que o Fran Sérgio... Gente, eu amei, era aquilo que eu queria fazer. Mas... Chegou uma hora que você tem que embarcar total. Não tinha mais jeito. Ou você A vai ou realidade você... é a realidade. A favela é a favela. Vamos fazer a favela do jeito que ela é, que era do que ele pregava, que ele queria. Caraca, era a favela do jeito que ela era. Você vê aquele carro, ele é. As pessoas na concentração iam chamar as outras para ver. Olha aquela casa ali, olha aquela janela ali, olha aquilo ali. Olha Era aquilo muito lá. realista. A concentração da ilha foi assim, as pessoas vendo, indo chamar grupos para ver. Somente Era um trabalho cenográfico, né? um trabalho cenográfico, só que muito real para o carnaval, eu acho também. Eu também acho isso. Eu discordava de muita O coisa. ônibus. O ônibus foi uma outra problemática daquele ônibus. Você queria... Mas o ônibus, na verdade, ele era um pedaço do carro, ele virou um ônibus inteiro. Aí teve toda aquela coisa da Virou violência nos ônibus. Aí foi ele embarcando e a gente foi indo, entendeu? Não tinha Eu tenho figurinha daquele ônibus, Fran Sérgio. entendeu? E eu que pintei aquele ônibus, ajudei a pintar, aquele ônibus maravilhoso, vamos lá. E toda a empolgação do mundo pela ilha, a ilha merecia um grande desfile. Eu fiz com muito amor, é a mesma coisa, dormir no barracão. Acho que foi o que eu mais fiquei, foi o da ilha, porque a gente começou em novembro, foi muito tarde também, foi maluquice. E era muito É um carnaval promissor, que né? Era comecei muito mais alto, tarde. era muito grande. Eu queria fazer grande, como a gente sempre fez. E tava em novembro. Imagina, foi uma correria, uma loucura para fazer aquele carnaval. E ali, ó, uma equipe muito boa também de barracão, a ilha tinha, isso a gente teve, posso falar, agradecer a todos os profissionais da União da Ilha. Foi gostoso, fizemos festa, fizemos confraternização. Foi tudo maravilhoso até o desfile. O desfile é que foi complicado, entendeu? Mas a gente tinha essa noção, que o desfile poderia ser complicado, fora os problemas que aconteceram, que a gente não planeja, né, que é um carro parado nada. Você tentou apresentar outro enredo pro Laíla naquele momento? Tinha outros enredos. E ele não aceitava de forma alguma. Entendeu? Eu, na verdade, antes da Tijuca lançar o enredo da arquitetura, pela minha origem da arquitetura, eu queria falar da história da arquitetura através da moradia, da casa. Era uma história que eu queria falar. Eu propus isso pra ele, eu propus pra ele. Mas ele foi levando pra esse lado do... Mesmo que fosse a história da casa, ia ser a história da favela. O Becos e Vielas saiu daí, entendeu? Mas era uma história minha. Aí depois a ilha, a Tijuca lançou porque tinha aquele simpósio, né, de arquitetura e tal. A Tijuca foi, lançou, embarcou. Aí mesmo que se distanciou, aquilo ali foi ficando só no Becos e Vielas, né? Entendeu? Então por isso que não teve a sinopse antes do carnaval. Aí não teve a sinopse, que ele não queria também. Ele não queria sinopse. Não, vamos fazer sinopse. Laíla, vamos fazer sinopse, né? Vai. Não, vamos fazer, não, vamos textos assim, assado. E foi feito do jeito que ele quis. Foi dado a ele essa coisa. E acho que é justo. Essa autonomia. Pela pessoa que ele era, entendeu? Mesmo você sabendo que poderia ter, né, as pessoas poderiam não gostar, não querer, como as pessoas, como é que não tem sinopse, né? Entendeu? E pra mim, assim, uma coisa que não foi, né, que realmente não aconteceu, foi o samba. A gente esperava um grande samba, porque se você tem um samba melhor do ano, vamos supor assim, social, você teria outra proposta de carnaval. E também não era um samba que a gente via Era um ele samba cantar, bonito, né?
Era um samba bonito, que falava, que tinha aquela coisa da comunidade, tal, que a gente queria, mas ele era um samba mediano, normal. Bonito, mas normal, não era o boom. Ele não explodia. E a gente esperava que a ilha ia explodir um samba, a gente tinha essa esperança, né, com o enredo. Aí tinha essa coisa da sinopse que não tinha, deu essa, né? Foi um projeto, então, que... Mas foi construído dessa forma, porque ele, como diretor-geral de carnaval, e que foi dado a ele essa carta branca pela ilha, e a gente, né, precisava dar esse aval pra ele. Pô, entendeu? Vamos lá. Tantas vezes que ele fez tantas coisas com algumas coisas eu consegui tirar, a gente conseguiu. Não, Laila, isso aqui vai ficar demais, vamos parar aqui, né? E a ilha queria uma mudança, e né? a ilha tinha essa coisa da mudança, não sei o que, já tinha ficado dessa forma. Depois veio o Caê também, que veio completar, né? A gente montou aquela equipe ali com os meninos que eram dali, que são maravilhosos também, né? Só que é dali da ilha mesmo. A gente fez a mesma filosofia de equipe, de barracão. E tinha coisas maravilhosas, né? Assim, eu falo da própria favela, construir uma coisa, uma casa. Era muito incrível. Aí você trazia uma peça. Eu falo sempre isso. Forno, assim, acoplava naquilo ali. Assim, cenograficamente, pra mim, o uma novela. voando em volta daquilo ali. Eu lá de São Jorge também, que era uma coisa ali. Lá na Lua, que tinha aquela coisa da pegada de São Jorge, iluminando a favela, cuidando das pessoas, o guerreiro cuidando das pessoas. Aí, gente, tem que ser o Fran. Vai, o Fran. Aí aceitei fazer 13 metros de altura. Eu entrei naquele cavalo, fiquei aqui assim, né? O homem me jogou do negócio e falei, meu Deus do céu. Aí prendi, quase que eu me arrependi. Aí começou o desfile aqui. Mas, assim, era inusitado demais, porque eu estava dentro de uma escultura, né? Eu fiz parte da escultura, diferente de outros. A Iracema também teve aquela coisa do sobe e desce, porque eu desmaiava, né? Não tava desmaiando, eu pedia pra descer, eles me desciam, aí eu respirava. Eu ensaiava no barracão, aí começava no barracão, eu via que tinha um tempo, porque aquilo ia prendendo sangue, né? Aquela coisa que ia prendendo sangue, e eu ia de um lado pro outro, né? Sim. Aí eu falava, eu tenho que subir e descer. Imagina que tinha uma pessoa lá me olhando. E olha, você fica me olhando porque eu vou falar pra você a hora que eu tenho que descer pra respirar. É uma pessoa de minha confiança. E tinha o cara dentro do carro. Tem que ser de confiança, né? Tem que ser de confiança. Aí tinha o cara dentro do carro que era o que descia aquela talha, aquela corda. Entendeu? E se eu sair no barracão, a gente. Não, tá ensaiado. Botou lá fora, eu saí lá fora. É assim. Mas você imagina se corta uma comunicação dessa. E eu ia desmaiar, ficar desmaiado assim, né? Imagina. A minha preocupação com isso, de dar perfeito, de ser perfeito, também foi aquela história. Tupã, um ser alado, um ser do céu, é Deus indígena, né? Tá, aí tem que ser o Fran. O Fran, aquele a pessoa que vai enfrentar aquilo, né? Pela minha história, destaque, isso aqui, lá fui eu, né? Só que foi assim, ali foi punk, porque aí descia, aí eu respirava, ficava no queijo um pouquinho, dava uma pinta, pá. Aí eu falava assim, ó, assim, aí subia de novo, aí eu ia, pá. Aí quando eu tava já escurecendo tudo, eu falava assim, ó, vamos lá, meu filho. Aí descia, aí foi assim. E o São Jorge foi eu preso, que eu prendi aqui, né? Eu tava com medo de eu cair do cavalo, né? E pra sair daqui. Menino, aí foi. Aí o que aconteceu? O desfile teve aquele problema do carro que parou, do nada parou e depois ligou, né? E o Abril ficou parado um tempão lá na torre e eu ali, né? Naquela coisa, com a lança, né? Falei, meu Deus, esse dragão, vou matar esse dragão. Eu fazia assim na cara do dragão, já no final, né? E eu preso, era uma armadura de ferro e eu preso aqui com um cinto. Meu se eu não me Deus soltar, eu vou lá do pro céu. barracão nesse cavalo. Né? Eu pensando. Aí no final, aí tirou aquela coisa toda, o bombeiro fez assim, ele me pegou por aqui, ó. A cabine tava aqui, já tinha esbarrado no dragão, não sei o que, me puxou assim, fez bum. Aí me jogou assim. Aí assim, Foi isso. A história do carnaval, eu caí deitado no Carvalhal, aí ele me tirou daquele cavalo. Meu Deus do céu. Mas a emoção de você representar São Jorge é inigualável. Não é só glamour, né? Você tinha a Messale Porta-Bandeira, que era seu Zé e Dona Maria, né, ali. Quer dizer, tinham coisas muito legais, né? Que a gente pôde fazer, pôde falar que a situação do país tá ruim, é ruim. A situação social é ruim, a gente falou. A ilha falou, tocou, né? Não deu muito certo, não ficou o que as pessoas esperavam esteticamente, que era real demais, mas é uma realidade que a gente está vivendo até hoje, né? A gente tem a esperança agora de que as coisas melhorem, com a mudança proposta, né? De se preocupar com o social, com a saúde, com a educação, com a violência que está demais. A gente tinha aquela coisa das armas lá no carro, né? A bateria tinha uma coisa de bala perdida, que a gente tentou, depois parou, não fez, tal. Eram estudantes, né? Então,
a ilha tinha uma pegada do que ia acontecer mais pra frente. E aconteceu nesses últimos anos que se teve uma pandemia que dificultou mais ainda as coisas, as pessoas estão mais sem emprego, estão mais sem saúde, estão mais sem tudo. Então teve essa coisa da mensagem. A mensagem ela foi dada e isso a gente tem orgulho de ter dado essa mensagem, de ter falado. Né? Por mais que tenha tido problema, foi falado. E agora, antes da gente entrar na sua trajetória atual, é uma pergunta muito direta e reta. O quanto você sente que o seu respeito, admiração por Laíla te atrapalhou? Boa pergunta. O Laíla é uma pessoa muito polêmica, sempre. Sempre falou que ele quis falar. Acho que era dele, ele tinha que fazer isso mesmo. A figura dele era essa. Ajudou muita gente nessa pegada que ele falava, ele apresentava, ele defendia. Quando ele tinha que entrar na frente da gente para defender de alguma coisa, ele defendia. Então ele era essa pessoa, né? Ao mesmo tempo que ele te defendia, também ele chegava no barco, mas isso aqui não tá bom, isso é muito ruim, isso é muito feio. E a gente... Pra imprensa ele é maravilhoso, para de falar isso dele. Aí quando eu chamo o barracão, tá uma merda. Mas com isso você crescia. É óbvio. Você, peraí que eu vou agradar ele quando ele vinha. Aí eu cresci dessa forma. Ele me ensinando desta forma. Tinha horas que não era bom, tinha horas que não era bom. Ficava triste, ficava, né, meio assim, porque ele tinha aquela personalidade dele, ele chegava chegando, né, aquela coisa toda. Mas ele tinha que ser assim. O que eu falo, um garoto da favela, do Morro Salgueiro, e que virou um grande ícone do carnaval carioca, expoente. Então, a história dele levava aquela carapaça, que era uma carapaça. Na verdade, ele era uma pessoa dócil. Sim, já ouvi muito isso. Só que quando ele vestia a carapaça, porque ele tinha que enfrentar as coisas, né, que não era fácil, não é fácil. O carnaval não é fácil. Você lida com muita gente, com pessoas de todos os níveis, de jeitos, problemas, entendeu? Então você tem que ter uma força, e ele tinha essa força. E ele nos levava dessa força, né? Ele defendia, ele era um grande guardião, um grande defensor, entendeu? Só que isso também você também, às vezes, estava com as polêmicas também, né? Você compactuava com as polêmicas, claro, você tem que ajudar ele, né? Mesmo, às vezes, muitas vezes também eu concordava, tal, é isso mesmo, tal. Muitas vezes não é bem isso, não sei o quê, mas é ele, né? É um respeito primeiro. Uma coisa que eu acho que hoje se perdeu muito, não só no carnaval. Acho que o ser humano ainda está aprendendo muito com isso, tá? O respeito aos que passaram, né? Se uma escola é assim, porque fulano passou lá atrás, pisou ali, fez esse alicerce. Você pegar uma Beija-Flor que ganhou em 83, aí você pegar em 97 e ela ganhar, você mudou a escola dela. Isso é pra sempre. A gente mudou a escola dela, ela virou, como as pessoas mesmo deram o título, rolo compressor. Então, ele foi o mestre disso, um grande diretor ali. Então isso tem que ser reverenciado sempre. O respeito, não é porque eu gosto dele, né, eu era amigo dele, não é isso não, entendeu? Era também. Mas o respeito você tem que ter ao monstro do carnaval como outros, como o João, que passou antes, entendeu? E que às vezes não é, entendeu? Tão valorizado, se esquece, né? Já ultrapassou, já tá velho, já fez muita coisa, já ouvi, sabe? Muita coisa, apareceu muito, muita coisa. Mas, gente, a pessoa, se ele não passasse, não tinha essa escola que tá aí hoje. Nem outras escolas, porque esse trabalho de comunidade que ele fez, o trabalho de botar uma comunidade daquele jeito, de canto. Em 97, escola nenhuma fazia. Era tudo comercial. Tinha uma ala ou outra. A Beija-Flor fez a ala inteira e tinha poucas alas comerciais. No outro ano foi diminuindo, as alas comerciais foram se juntando, ficou 5. As outras escolas foram todas fazendo. A verdade é essa. Todas hoje fazem um trabalho que a gente fez lá em 97. Começou em 97. Na época era muito surreal fazer Era surreal isso, fazer. Mas como? Não vai vender fantasia? Como é que a escola vai fazer? Gente, mas isso gera outras coisas. Como é que eu vou gastar R$2.000 e ele não vai pagar nada? Como é que eu vou dar as fantasias? Gera outra coisa. Gera o que a gente fala de a emoção, o sangue. Então, você doa outras coisas que são muito mais importantes do que o próprio dinheiro. E que gerou essa torcida que a Beija-Flor insuportável, que eu falo. Soberana, né? Fantástica. É muito enganjado. Quem passou, né? E muita gente passou, né?
como eu vi gente passando. E você tem que respeitar, você tem que botar lá o nome, tá na história, tá lá, deu sangue. Quantas pessoas dão sangue para escolas? E hoje você tem escolas aí todas fazendo esse trabalho. E cadê o Laíla? Cadê o cara? Partiu há pouco tempo, não sei o que, tem essa coisa. Mas, gente, tem que reverenciar, entendeu? Tem que fazer respeito, assim como o João, assim como Pamplona, né? E muitos outros, Fernando Pinto. Você tem uma gama de pessoas. Eu acho que falta um museu, falta valorização na própria Liesa, né? Não é uma crítica maldosa. A gente faz crítica, construtiva, né? A gente fala. A Liesa não tem ai, Fran, como é que você tá, né? Você fez uma série de coisas. Fulano, tem o Max Lopes, que é maravilhoso, adoro, sou fã demais. Uma calçada da fama, vamos uma calçada da fama, um acalanto. Chão na cidade do samba não falta, né? Um acalanto, né? Vamos chamar para um jantar, né? Pessoas que ainda estão, né? Jantar que eu digo sentido figurado, mas eu acho que isso tem que se pensar nisso, né? Porque se as pessoas não tivessem passado, a gente não estaria aqui. A gente estaria... E hoje não está ninguém fazendo nada aí se elas não tivessem passado. Fran, como é que fica o seu coração, assim? A gente está falando muito do lado profissional, obviamente, pelo grande profissional que você é. A partida do Laíla, você como amigo, como um aprendiz dele, claro, eu não estou falando só do seu sentimento enquanto continuar com o seu trabalho de carnavalesco, mas é uma pessoa única e que e deixou um legado de trabalho fantástico. Mas tem agora uma falta de pessoas com esse perfil, porque o legado fica, mas a figura ou as figuras, a gente olha no carnaval. Você tem figuras que abominam, que acham que o que fazia era errado. Tem que fazer o contrário. Você tem isso também. Mas que não consegue chegar no resultado. Você vê isso? Vai chegar, né? Era uma fórmula. É isso que eu acho uma forma certa. Não era uma forma de, eu sou melhor do que todo mundo, vou fazer assim. Não, se estudava o que ia acontecer na escola, se pensava, se trabalhou com grandes nomes lá atrás, veio trazendo essa experiência pra gente que era os mais novos. E estaria aí, se não tivesse partido, estaria aí falando muita coisa boa, ensinando muita coisa. Errava, acertava, porque é o normal do ser humano. Nós somos seres humanos, nós somos deuses de ferro que não erram nunca, não existe isso. Então, errava, acertava, mas contribuía muito porque tinha sacadas dele, assim, que você ficava, nossa, como é que ele viu isso, né? Entendeu? Tinha outras que não, como essa da ilha mesmo, né? Não deu tanto, mas por trás tinha uma mensagem, uma sacada muito grande da vida dele, entendeu? Também. Então, quer dizer, sempre tem uma coisa que você, né? Tudo tem um lado muito bom. Né? E quando você deixa coisas para os outros, você pensa nos outros, né? Que isso ele sempre fez, sempre foi muito justo em relação a isso. Não, às vezes até demais, né? Às vezes são pessoas que não precisavam nem que ele fizesse. Mas fulano ali, fulano tá meio estranho, vamos cuidado. Não, mas vamos ajudar fulano. Ele tinha uma coisa muito de ajudar as pessoas. Ele era aquela pessoa, né? Paizão. Ele tinha essa coisa. E às vezes se decepcionava muito porque as pessoas, né? Nem sempre correspondem. Tal. E é isso, né? Uma partida precoce, né? Realmente eu acho que ele deve viver muito. Eu me assustei muito porque tem pessoas que a gente acha que não vão morrer nunca, né? Você fala assim, nossa, é um búfalo, né? De força, de estar ali sempre. Mesmo quando estava com problema de saúde, estava lá, saía do hospital e ia direto pro barracão. Era muito doido, entendeu? A força dele. E de repente, né? Como é a vida, né? Um minuto você pode não estar aqui mais, pronto, e é a vida, você segue outro caminho, né? A vida tem que seguir, não é aqui, a vida não é só aqui. Então foi Deus, né? Agora Deus precisou levar, levou, né? Na hora que teve que levar, mas é duro, é triste, né? Você se recompor com essa história toda, ainda mais no meio de uma pandemia. A gente já estava, né, psicologicamente assim abalado enfim, né? A gente tem que sempre ter muita fé. É o que eu tenho sempre. É interessante quando você fala de reverência, porque você vai, eu não sei se foi uma ideia sua, mas eu acredito que sim, apresenta Soninha Capeta. A Sônia é um dos meus projetos, né, para as pessoas que eu convivi nessa época, lá ele é o outro, né, óbvio. Eu tenho a intenção de fazer uma grande homenagem a ele, na hora certa, claro, no momento certo, acho que tudo tem um momento certo. Mas a Soninha é uma das que eu, criança na Beija-Flor, via ela chegar aquela menina espivitada ali, né?
E sempre daquele jeito. Por que eu não vou falar da história dessa pessoa que eu acompanhei, eu vivi? A Sônia foi rainha de bateria nos anos que eu estava na Beija-Flor. E antes eu acompanhava ela ali, né, com o João, a menina batalhadora, né, sempre a vida muito difícil. Foi mãe, foi pai, hoje é bisavó. E ela que cuida da família toda e com um trabalho simples, né? Foi costureira, babá, camelô na Mirandela. Eu lembro da Sônia, camelô, ela pintava na Mirandela, ela dominava os camelôs todos, a Sônia era a rainha dos camelôs. Então, assim, uma figura maravilhosa, negra, traz a pele, traz a raça, né? Muito simples, muito humilde. Teve aquele pedido nos bastidores ou foi uma surpresa? O quê? Divulgar? Não, teve. Eu conversei primeiro para saber se a pessoa, como a pessoa quer, né, isso, né? E como ela foi de recebeu? pronto, assim, uma emoção muito grande dela, né? De, ai, nossa, é mesmo? Que lindo, que coisa, né? E foi assim, aí, né? Enfim, e foi a maior rainha de bateria, eu acho, pelo conjunto da obra dela. Hoje ainda continua brilhando, destaque, música, o que for. Tá vai sempre brilhar. presente. Samba como ninguém, porque ninguém samba do jeito dela, que ela mesma diz que é um liquidificador. E é linda, maravilhosa, você vê ela rebolando até o chão. Aquela coisa linda, ela sempre fez, era garotinha, fazia, agora continua fazendo do mesmo jeito. Então por que eu não vou aplaudir essa figura, né? Em vida que é melhor, né? Porque você podendo falar, agora a pessoa vai curtir, ela vai desfilar com a gente. Ela foi homenageada na quadra ali, teve uma homenagem do enredo ali dela. Emocionante demais, a escola toda, a Lucas abraçou, parou para ela entrar, para ela, né, ali ser homenageada. Então, assim, isso não tem preço. E pessoa da minha época, pessoa que eu convivi, que eu sei o que eu tô falando. Uhum. Como outros que eu tenho na minha mente de possivelmente poder homenagear, porque eu acho que tem que ser homenageado, tem que ter o seu lugar, né? Não é só ela desfila, tá legal, maravilhosa. Não, gente, é a Sônia Capeta, entendeu? É a grande rainha do samba. O nome já diz samba. muito, né? Volta a mesma história. Ela passou antes de todas que estão aí, entendeu? Tem muita história. Na época dela tem outras também, como ela, claro. Como a gente está falando dela, ela passou antes, ela abriu caminho, ela abriu portas. E negra, simples, pobre, da comunidade de Nilópolis, brilhou, foi pro mundo. Sônia foi pro mundo inteiro com o João, entendeu? Sambando, maravilhosa. E hoje é o mesmo sorriso, a mesma pessoa mesma simples, simplicidade. entendeu? E é isso, eu tô muito feliz de poder estar falando na Unidos de Lucas, que é uma escola que me abraçou, é uma comunidade também que eu gosto muito, uma escola simples, uma escola que já tem um nome muito antigo, muito grande, de grandes ícones como Elisete Cardoso, Aguinaldo Timóteo, primeira escola de Selminha Sorriso, onde ela começou, onde ela nasceu, que é mais um outro ícone maravilhoso, né? Então a escola vem aí trazendo Sônia Capeta, né, para o mundo de novo, para quem for lá na Intendente, que é um desfile gostoso, perto das pessoas, né? A arquibancada tá aqui, né? A pessoa tá aqui mexendo com você, então é diferente. A emoção é diferente, as pessoas não pagam, as pessoas estão ali porque querem estar ali. E é assim, cheio, maravilhoso, né? Eu tenho certeza que a Sônia vai passar aplaudida do início ao fim, apaixonada pela pessoa que ela é, entendeu? Então ela encerra o desfile de Lucas, né? Na última alegoria, que é homenagear ali a própria Beija-Flor, né, com a escola que ela sempre foi a rainha, né, e eu tenho certeza que vai ser um acontecimento, né, ali na Intendente, né, o desfile é muito gostoso, muito carismático, as pessoas são muito carismáticas ali, entendeu, realmente você vê, nossa, o carnaval do Rio, aquele que a gente tem aquela lembrança sempre ali, né, porque do na pé rua, no chão, pé no chão, a dificuldade, né, de você botar de escola, são muitas dificuldades, de barracão, de dinheiro, de tudo, né, de pessoas que, a imprensa aqui, para poder ajudar, para poder ressaltar o nome das escolas, não serem esquecidas. Então, assim, tem todo um conjunto de homenagens, de tentativa minha, pelo menos, de levantar essas coisas, né, trazer para cima. O carnaval precisa disso, de coisas boas, de soluções boas e de emoções sempre, de alegria sempre. É isso. É isso? Uma aula, gente. Podia ficar aqui até amanhã conversando. Porque tem enredo ainda que a gente não falou. Gente, não reparem coisa. Os nossos brilhinhos. Tá um calor aqui. Hoje tá fazendo 36 graus no Rio de Janeiro. Então, assim, hoje é daqueles dias quentes do Rio de Janeiro. Barracão no Unidos de Lucas, na Avenida Brasil. E ainda tem isso, calor, né? Maravilhoso barracão, que a gente tá aqui, né?
pessoal da Lucas está aqui, o vice-presidente Mizinho, o pessoal todo. Então, estamos aqui fazendo nosso trabalho e sempre em prol do carnaval, para que o espetáculo seja cada vez melhor. A gente só agradece, agradece não só pela entrevista, agradece por tudo que você entregou durante todos esses anos, porque quando um artista ele consegue tocar o coração, a gente aplaude, que acho que é a maneira da gente retribuir. Você tocou o coração de Nilópolis, você é um filho de Nilópolis, então eu acho que a nossa audiência aqui da Osner, que como o Renzo falou, nilopolitanos chatos, mas que só acrescentam ao nosso canal, eu acho que eles estão muito felizes de saber que você está nativa, está trabalhando. Falamos de São Paulo, de Vila Maria, de Águia de Ouro. Escolas maravilhosas também. Então a gente já tem uma outra a segunda parte da segunda parte. Tem uma segunda com outros parte, enredos. fica já aqui um convite, muita história, né, gente? Vamos falar a verdade. É legal que vocês fazem uma entrevista que não tem se feito muito hoje, né? Se faz muito online hoje, só até por causa da pandemia e tal. Então é legal você tá aqui fazendo. Não, a gente não faz entrevista por live, não. Você falou, a gente faz de uma forma assim, e eu achei legal, porque esse bate-papo, isso é legal, você poder falar, você poder conversar. Isso é muito legal, e é muito melhor memória, né? do que só perguntas e respostas, né? A gente precisa deixar memória. Esse legado de memória, porque ele falou tanto de João, falou tanto de Laíla. A nossa geração foi impactada por esse cara aqui. Exatamente. Então, assim, esse cara precisa deixar também o registro dele, porque você foi inspirado e também é inspiração. Você pode ter certeza disso, porque muitos profissionais se inspiram em você, focam no seu trabalho. Essa é a nossa missão, né? De tentar abrir as portas também para quem vai vir daqui a pouco, né? Então, a gente estão vindo pessoas maravilhosas aí, que eu admiro muito, que estão começando, fazendo grande trabalho. Isso é muito legal você ver essa continuidade. Mas a gente ainda quer ver você na Sapucaí. Tô aqui. E você merece aqui, isso. Pra voltar. Você merece. Sinto muita saudade da cidade do samba, né? Fui o primeiro carnavalesco a entrar na cidade do samba, porque na época a Beija-Flor era campeã em 2005. Aí em 2006 a gente foi, ela pôde escolher aquele barracão que já estava pronto, o resto não estava pronto. Então a pista ainda era de terra, os trabalhadores estavam lá trabalhando e a Beija-Flor levou o comboio. Era junho, a gente já estava com a ferragem das alegorias prontas, em junho, de Poços de Caldas. Nojenta, né? Porque era um trabalho que não parava. Férias, né? Lá atrás, em junho você já tinha ferragem pronta. E assim era muito legal, porque era um ano todo ali na pegada do trabalho, era muito legal. Dava tempo ainda de... Então aí fomos o comboio, botamos lá, e aí a gente ficou lá trabalhando, só um grupo que desenhava e cuidava de alegoria. Fantasia ainda ficou fazendo no barco antigo, foi indo aos poucos. Então assim, eu sinto muita falta dessa edição, porque foram anos, né, de 2005 até 2017, depois a Tijuca e Ilha e tal. Então eu curto muito aquela coisa dos ensaios, aquela coisa do barracão. Eu morava no barracão, né, praticamente. Então, sinto muita falta. E da Marquês também, né? Tem sentido muita falta, porque é o grande palco do desfile. Ali, quando você vê aquele arco chegando, você fica assim, em êxtase, né? E tem enredo já carta na manga para essa enredos oportunidade. Tem aí uma gama de enredos, né, pensados e sonhos também, claro. Né? Às vezes são só sonhos, às vezes não se realizam. Mas, no geral, tenho muito a agradecer a vocês por essa entrevista. Agradeço as pessoas que sempre me ajudaram no carnaval. A presidência da Beija-Flor, não posso deixar de falar de Zanisa Abrão Davi e a equipe dele, né? Laíla, a família do Laíla, que até hoje estão ali comigo sempre, né? Poxa, maravilhoso. O pessoal da Beija-Flor, a comunidade da Beija-Flor Baianas, as alas coreografadas e não coreografadas, enfim. O pessoal do Sou Beija-Flor, que é um dos sites também, que eu tô sempre ali, estão sempre falando comigo, os outros também, né, Beija-Flor campeã. Então, assim, a comunidade da Beija-Flor, a comunidade da Tijuca também, que são pessoas que estão sempre ali. Enfim, na verdade, por onde eu passei, graças a Deus, né, fiz amigos, as pessoas que gostam do trabalho, que querem ver de novo, pedem, nossa, Ilha do Governador, Águia, né, Vila Maria, e as outras todas, Inocentes, Santa Cruz, Unidos de Lucas.
Acho que eu não esqueci nenhuma, né? Ele tá aqui, né, pra Tem não... Campo do Galvão, Gente, também, comenta aí alguma Guaratinguetá. escola aí, se ele esqueceu de Né, que eu tô comentem fazendo aí, também tá? uma história sobre São Benedito lá também, que é legal. Outro desfile, então lá desfila na terça, aqui desfila na sexta-feira depois, né? Então é isso, o trabalho continua, a gente tá aí fazendo o que pode para fazer grandes espetáculos, levar alegria, que é o que mais me gratificava depois de cada desfile, as pessoas falarem: ah, obrigado, foi tão legal, foi um bonito desfile, eu me emocionei, eu chorei, eu dancei, eu me diverti. Isso para mim, quando falava, eu ficava assim: nossa, que maravilha, né? Por ter levado alegria, entretenimento, Memória. cultura, memória, arte, que é isso que o carnaval leva, né? Às vezes as Porque pessoas tudo passa, mas memória não... a memória A fica, memória a história fica. Ninguém consegue apagar uma história, passar uma borracha na sua história, né? Com todos os acertos e erros. Você fez uma história, você fez isso, você fez aquilo, você enalteceu a cultura, você enalteceu as pessoas, enalteceu o índio, enalteceu o negro, as pessoas mais necessitadas, as histórias fantásticas. É isso que é o carnaval, é isso que é a escola de samba, né? São todas maravilhosas, eu acho, pelo Brasil inteiro. Você tem escola de samba no Brasil inteiro. Todas fazem um trabalho bonito, todas fazem seu enredo, todas querem contar uma história, querem falar pra você: nossa, olha que bonita essa história aqui, né? Então, isso não tem lugar nenhum no mundo, só aqui no Brasil, né? A nossa arte, a nossa força é a cultura, com certeza. E que tá voltando com tudo. Que tá isso. voltando, Que porque tá a gente voltando com acredita muito, tem muita esperança. Gente, comenta e deixa a palminha. Deixa um aplauso pra esse cara no comentário. Campanha desde já. E aguarde a Deixa segunda um aplauso. parte. Vocês só Entrevista aguardam, tá? número 2, Tem mais coisa vindo com aí. outros enredos e outras histórias. Muito obrigada. Tem muita Campanha. E história. a foto pra cá. E a foto pra capa. Vamos lá. Tchau, gente.